fonezinho de ouvido aqui. Ah, eu tenho que enviar aqui pra ela? Não. Tem que fazer Boa uma- noite, gente. Pra quem tá entrando, vamos esperar o pessoal chegar pra gente começar a nossa live de hoje. Então, com a nossa convidada Bárbara Mugin. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Então, daqui a pouquinho a Bárbara vai entrar. Vamos dar um tempinho pra ela chegar. Muito bem, bastante gente hoje chegando. Pelo jeito é um assunto que interessa bastante gente. E aí, Hello! alô, boa noite. Alô, boa noite. Vamos Boa lá noite. então. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar, que estão Sim. chegando. Tô gostando de ver quanta gente prestigiando essa atleta e profissional maravilhosa na noite de hoje. Oi, Gabi! Olha só quanta gente que eu não via há bastante tempo. Então, a Tem nossa até live. alunos meus entrando aí. Isso aí, todo mundo aprendendo. E, aliás, podem até contribuir com o que sentem na carne com esse trabalho aí no corpinho. Então, a nossa live de hoje é sobre liberação miofascial no pré e pós-treino. Né? Existem muitas dúvidas nesse sentido que a gente vai esclarecendo. Feliz, olha quanta gente comentando. Acho que vou ter que colocar os óculos, gente, não estou enxergando tudo isso. Ó, minha Vamos aluna ver. falando, ó, maravilhosa, liberou minha cervical hoje, estou nova. Isso É a aí, Maiara. é na hora, é ao vivo isso, que nem a live a gente faz com os pacientes. É isso aí. Então, gente, essa é a Bárbara Mugin, atleta de fisiculturismo, multicampeã, formada em educação física e atende com liberação miofascial os seus alunos e atletas também, né, Bá? Sim. Com a liberação miofascial integrativa, né, usando o método Kisner aí nos trilhos anatômicos e com bastante resultado, né, a gente vem percebendo, os alunos vão comentando aí também o que eles vêm sentindo com o uso desse método. E como eu falei, tem bastante dúvidas, eu percebo quando eu estou dando as aulas, né, de liberação miofascial nos cursos, como os alunos perguntam, né, como eles têm dúvidas, posso fazer a liberação miofascial antes do meu paciente treinar ou devo fazer depois? Né? Qual é o ganho de fazer antes ou de fazer depois? Quais são os benefícios, né, que o meu paciente ou aluno tem com a liberação? Por isso que eu resolvi convidar a Bárbara, que é uma profissional de ponta, né, que sabe, né, o que faz, que faz parte do dia a dia dela esse trabalho com atletas também, para falar sobre a experiência dela, porque não é só, né, gente, a gente lê artigo, porque a gente sabe que tem muito artigo nessa área já, principalmente sobre a autoliberação, a gente estive dando uma olhada. Mas como é de fato na prática? Porque uma coisa é tu ter uma amostra ali com 20, 30, 40 pessoas, e outra coisa é o que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos, aí percebendo na prática quais são os benefícios. É claro que a ciência ajuda muito, nos dá uma direção para aquilo que a gente vai fazer e a gente vai melhorando também, né, acompanhando os conhecimentos da ciência. Mas o que efetivamente a gente encontra no nosso dia a dia? Porque às vezes tem um pouco de diferença, né, Bá? Sim. Sabe que eu gostaria de lembrar as pessoas, né, que aqui hoje a gente fala de atletas, né, mas não são atletas somente profissionais, né? Aqui a gente está falando de atletas de todos os esportes, né? E, inclusive, atletas diários, que são pessoas que fazem atividade física, né, que já tem isso na sua vida diária,
né? Que são pessoas que treinam 4, 5 vezes por semana. Tem pessoas que não são atletas, mas que eu digo, são atletas da vida mesmo, porque eles treinam, eles têm isso dentro da sua rotina diária, um treinamento para se manter saudável, né? Para evitar dores e para se manter não só esteticamente, mas saudável, né? Para sua vida diária, para sua vida funcional fluir melhor e evitar as várias doenças, né? E ter uma longevidade melhor de vida. Aliás, eu acho que eu me incluo nesse grupo aí que tu acabou de falar. Com certeza. Hoje em dia, as pessoas buscam muito mais saúde, né? Tanto na parte física, emocional, né? Mental e na parte nutricional também. Então, fala um pouquinho pra gente, o que tu percebe, assim, dá para fazer no pré, dá para fazer no pós, o que tu acha sobre isso, treino? Bom, primeiro eu gostaria de falar, assim, que as pessoas, elas têm que entender, muitos atletas, né, que vão disputar uma competição, primeiramente falando desse grupo, desse nicho, né, eles acabam procurando a liberação miofascial, às vezes, uma semana antes de competir. E a liberação miofascial não é uma técnica que você tem resultado no mesmo dia do atendimento. Mas se você quer ter um ganho de mobilidade, de estabilidade, de alinhamento, é um trabalho que tem que ser feito durante o ano, né? Tem que ser incluso na sua vida. Então, como você tem o hábito de treinar, se alimentar, dormir, descansar, a liberação ela tem que ser usada também nesse meio da sua vida diária. Então, você tem que incluir a liberação para manter uma organização corporal melhor, para você ter resultados, para evitar lesões e para viver melhor, né? Ter um aproveitamento melhor até do seu dia. Isso é uma questão Então, as pessoas... que a gente a gente já vinha conversando, né? O quanto é importante realmente esses atletas manterem trabalhando seus corpos, porque esse tipo de liberação que a gente pratica é um tipo de liberação que serve não só para aliviar a dor, como eu digo, daquele pedaço de carne ali que está doendo, né? Mas é uma liberação que vai trabalhar com a estrutura do corpo, com uma reestruturação de todo o corpo, quando a gente segue trabalhando nos trilhos anatômicos, não é? Então, para a gente alterar a estrutura, eu acredito, e eu acho que tu concorda, até para ele... E tu sente isso, né? Porque a gente trabalha juntas isso, para melhorar a estrutura e até a apresentação numa prova, por exemplo, né? Como a do fisiculturismo, quanto é importante se manter fazendo durante todo o ano, realmente, um trabalho sequencial, né? Sim, eu digo não só no fisiculturismo também, né, Andréa, mas no pessoal que faz corrida. Hoje tem muitos grupos de corrida, pessoas que jogam tênis, que competem lá no final de semana, né? Então, para essas pessoas, eles têm que entender que a liberação miofascial ela vai reestruturar esse corpo todo para possibilitar um treinamento melhor, né? Um alinhamento do corpo melhor, um uso adequado da musculatura e da estrutura óssea de uma maneira mais alinhada possível, né? Evitando as lesões. Então, a gente sabe hoje que ninguém é alinhado. A gente usa um lado mais que o outro, a gente tem a nossa atividade de vida diária que a gente nem percebe como a gente se move, como a gente dirige, como a gente senta, né? Então, tudo isso influencia hoje no nosso corpo. E muitas vezes a gente nem se olha, a gente não se percebe. Então, a gente tem dificuldade de ver que um ombro está mais alto que o outro, que uma escápula está mais abduzida, que um quadril está desalinhado ou que está rodado. Então, são várias coisas que às vezes nem percebemos. E quando a gente vai para uma sessão de liberação miofascial, a gente acaba fazendo uma avaliação nesse indivíduo, nesse atleta, e ele acaba percebendo e se assusta, né? Com os desalinhamentos que estão acontecendo. E muitas vezes acabam procurando a gente quando estão com dor já, né? Mas nem sempre aquela dor que é incomodativa é a causa do problema, né? Muitas vezes o problema já está vindo de outras disfunções e acaba aquela dor ali dando o sinal de alerta. Então, lembrar as pessoas dessa importância do trabalho da liberação miofascial, né?
Sim, é como eu gosto E de brincar, quem grita não é o ladrão, né? Ou seja, a sua dor, que exatamente. é o que está gritando, provavelmente não é, nessa região que tem uma alteração estrutural, onde a gente realmente precisa trabalhar para modificar o padrão da postura do corpo da pessoa. Então, assim, eu vi que nos grupos hoje teve uma pergunta sobre qual era a importância, né, da liberação miofascial para os atletas. Então, eu vejo, primeiramente, né, essa importância de alinhamento, né, de estabilidade, de mobilidade para o corpo como um todo, né, de reestruturar esse corpo para que a gente possa utilizar ele de uma forma adequada, né, evitando gasto energético desnecessário e tendo maior benefício de todas as estruturas para ter uma evolução, para ter, como é que eu vou te dizer, um melhor treinamento, para quem é fisiculturismo, para conseguir também aumentar a massa muscular, para ser simétrico, né? Isso faz uma grande diferença. E em relação a pré e pós-treino, a liberação miofascial ela pode ser usada nesses dois momentos, né? No pré-treino, ela vai ser mais funcional na questão de dar mobilidade para que esse atleta possa trabalhar, né, de uma forma a face vai estar mais solta, vai ter mais nutrientes disponíveis, ele vai ter mais espaço para desenvolver aquela musculatura, né? E também ele vai se sentir mais solto, mais, mais aberto ao movimento. Ele vai estar, como é que eu vou te dizer? Ele vai ter liberdade. A liberação miofascial vai causar isso, uma Como o próprio liberdade de nome movimento. diz. Como o próprio Exatamente. nome diz. Exatamente. Então, vai proporcionar ele um melhor treinamento e um melhor resultado deste treino, né? Por exemplo, uma escápula que está presa, um ombro que está rodado, e se ele estiver alinhado, se ele estiver solto com a liberação, ele vai conseguir executar os movimentos de uma forma mais suave, mais fluida, e vai ter, consequentemente, um resultado 100%, né? Um aproveitamento do seu treino muito melhor do que se não tivesse feito uma liberação. E Com no certeza. pós-treino, ele vai ter um resultado, vai ter uma dor tardia diminuída, né? Ele vai conseguir se sentir, por exemplo, se num treinamento ele forçou demais a lombar, ou forçou demais um tornozelo, uma panturrilha, uma cervical, um trapézio, fazendo a liberação pós-treino, ele vai ter um relaxamento mais dessa musculatura que foi usada erroneamente, né? E vai ter uma dor tardia também mais rápida, vai ter uma recuperação mais rápida desse treino. Por exemplo, um atleta que fez um treino de perna ou um corredor que fadigou, que treinou muito tempo ou uma intensidade muito forte, ele faz a liberação pós esse treino, ele vai se sentir melhor no outro dia para ter a sua vida diária melhor ou para treinar novamente com uma intensidade também que vai exigir desse corpo, ou um tempo maior de treinamento que vai exigir que esse corpo esteja preparado para tal função. Sim. Então, essas são algumas diferenças. Sim, lembrando, né, que a face ela é também um sistema de transmissão de força, né? Então é muito importante para que essa distribuição da tensão no nosso corpo aconteça de uma forma mais harmônica para a pessoa, né? Que esse sistema esteja solto para ele funcionar com a sua plena função, a todo vapor, digamos assim, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho importante também, que às vezes a gente fica muito, se detém muito no efeito mecânico da liberação, né? E ela tem um outro efeito também, que é ativar o nosso sistema parasimpático, nosso sistema nervoso parasimpático, né? Responsável pelos estados meditativos, pela diminuição da atividade mental e também por causar um relaxamento muscular global. Então, se não é um atleta que vai competir, por exemplo, né, ela vem muito bem nesse pós-treino para dar esse relaxamento após uma atividade intensa, né? Um treino muito intenso.
E eu gostaria de falar também que a questão da liberação, ela mexe muito também com a questão emocional, né? Geralmente as dores que a gente tem, além dos excessos de treinamento, da funcionalidade do dia a dia, está muito relacionada também com as nossas questões emocionais, com a nossa alimentação, com o pH, se ele está mais alcalino, ou se ele está mais ácido. Então, todas essas estresse, humor, então tudo isso altera a nossa face, né? Então, com essa correria do dia a dia, com as pessoas mais tensas, mais trabalho, mais estresse, então tudo isso também acarreta nessa mudança dessa estrutura facial, né? E a liberação, ela vai ajudar nisso. Um atleta, às vezes, que está tendo uma dieta muito rígida, com falta de alguns nutrientes, passa por um estresse emocional, né? Porque sente necessidade de ter uma ingesta maior e não é possível em determinado momento. Também tem essa questão do estresse, de estar comendo pouco ou de dormir pouco, isso tudo influencia. Então, a liberação também vai ajudar nesses processos, né? Sim, para diminuir o nível de estresse nesse momento. E a gente tem uma estrutura lá, para o pessoal que trabalha com isso, que é profissional, no tecido facial que se chama miofibroblasto, né? Que é uma mistura de fibroblasto com músculo liso que responde à química do nosso sangue. Então, o miofibroblasto, ele responde se retraindo o tecido facial quando eu tenho um pH muito ácido e também quando eu tenho um nível de cortisol mais elevado. Então, para se ter uma ideia, né, do quanto a nossa química também, que vem através das emoções, porque o estresse é uma emoção, pode afetar o nosso corpo físico. Exatamente. Em relação também aos nutrientes, essa questão do pH, até a gente comentou sobre o ácido lático, que a gente vai falar de repente numa próxima live, né? Isso também influencia. A liberação miofascial, ela facilita também a absorção desses nutrientes e também dessa recuperação muscular, né? Tá tudo muito envolvido. Então, por isso, além de todas essas coisas, existem mais a parte fisiológica, né, e bioquímica que a liberação miofascial trabalha, né? Que às vezes nem é muito falado sobre isso. Porque ainda se está voltado muito para aquele efeito mecânico dela em um pedaço de carne e, na verdade, ela tem... A liberação miofascial, ela traz um efeito sistêmico. Mesmo que eu trabalhe só um pedaço do corpo do paciente, né, o efeito será sistêmico. Em razão dessa estimulação desse sistema simpático e parasimpático. Por isso que eu acho que na hora, quando a gente vai fazer uma avaliação, uma anamnese com o nosso cliente, com o nosso atleta, é importante a gente saber exatamente a sua atividade diária, né? O que ele faz ao acordar, qual é o tipo de alimentação que ele está tendo no momento, né? Saber o dia a dia desse atleta, para ver quais são as dificuldades que ele anda passando e também, além disso, pegar e pedir filmagem do treinamento, né? Ver como essa pessoa está se movendo, quais são os hábitos que ela tem ao se mover, ao se exercitar. Porque a gente vendo essas imagens, a gente também pode ajudar. Porque às vezes, quando você tem uma conversa com esse seu cliente, você não sabe, ele não vai contar tudo. Em determinada sessão ele pode dizer, mas eu me lembrei de certa coisa. E aí você vai ver que às vezes aquela dor, aquele desconforto, ou aquele posicionamento corporal está acontecendo por esses motivos que não foi relatado. Então é sempre bom a gente ter um acompanhamento com esse cliente um pouquinho mais profundo, né? E além disso, a gente trabalha assim, né, André, agregando outros profissionais. Porque também já é visto que hoje disfunções de ATM, também disfunções nos pés, também podem ajudar, junto com a liberação, a gente indicar outros profissionais que possam nos ajudar nesse alinhamento desse cliente, né? Então, acho que trabalhar com essa forma global, lembrar, né, que nós trabalhamos com a liberação miofascial integrativa por esse motivo, né, ver o ser humano como um todo, em todas as questões, né, a questão física, mental, emocional,
nutricional. Então, hoje está tudo muito ligado. Se a gente não prestar atenção a essas coisas, nosso trabalho de liberação ele vai funcionar até um determinado ponto. E a gente não vai conseguir, às vezes, evoluir como paciente, como cliente, né? O alcance se torna muito maior, né, quando eu vou desenvolvendo esse olhar mais integral, né, e amplio também para outros profissionais, que eu compreenda, né, que o ser humano ele é muito complexo para a gente reduzir a apenas uma técnica, né, ou uma atividade, que a gente precisa de outros recursos para ajudar esse paciente, esse aluno a melhorar a sua saúde, a melhorar a sua qualidade de vida, né? Tudo que a gente quer ajudar a pessoa a melhorar e que ela precisa muitas vezes, né? E acho importante a gente tocar no assunto também de que tem formas de se treinar esse tecido, né? Exatamente. Eu até queria mostrar aqui para o pessoal, não sei se vai dar para ver. Consegue enxergar aí? Para mim tá aparecendo virado, mas dá para ver. Tá, então assim, eu vou dizer. O pessoal que está fazendo perguntas, gente, a gente já vai para as perguntas para poder responder a vocês, tá? Pode ir, Então assim, ó, posso mostrar aqui? Eu vou indicar esse livro aqui que eu ganhei da minha amiga Andrea Kissner. Sou eu. Fáscia no Esporte e no Movimento, né, do Robert Leip, que é um grande estudioso aí da fáscia, né, do movimento. Sim. E eu tô adorando esse livro, né? Comecei a ler e trabalho muito desse trabalho facial com o movimento, né? A gente vem desenvolvendo algumas coisas, conversando sobre isso, né, André, já há bastante tempo. E é muito importante esse trabalho. E ainda estou fazendo estudos, né, em cima disso, porque existe movimentos que a gente pode fazer durante o próprio treinamento, independente do esporte, né, que são movimentos funcionais, que são movimentos simples, às vezes, de se espreguiçar, movimentos até de animais, né, de espreguiçamento de animais, que a gente pode fazer, que são simples, não requer muito tempo, muita técnica, digamos, a gente vai se descobrindo durante os movimentos, vai descobrindo de como o corpo vai se alongando, vai se soltando, e trabalhar também de formas espirais, né? Porque a gente possa trabalhar essa fáscia em vários pontos, em vários movimentos, em várias linhas, né? Sim. Então, esse é um trabalho muito rico, que é o movimento para trabalhar essa fáscia. Existe como treinar a fáscia, né? Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Podem ser feitos trabalhos funcionais, de pêndulo, de saltitos, a própria autoliberação é uma dessas formas de treinar a fáscia. Existe a autoliberação pré-treino e existe a autoliberação pós-treino. A pré-treino, ela é feita num movimento mais fluido, onde a gente quer bombear sangue, a gente quer dar mobilidade, que seria um aquecimento antes do treinamento. E pós-treino, a autoliberação, ela é feita com uma outra velocidade. Ela é em câmera lenta, como se estivesse se exercitando na lua, né? São movimentos mais suaves, com uma pressão maior, né? Sem pressa. Então, vai ter modificação ali naquele momento, tanto no pré quanto no pós. Só que a ênfase, né, de velocidade e transferência de peso é um pouquinho diferente, né? Existe N formas de se treinar essa face. Então, eu já estou pensando aí em montar, de repente, um workshop para que as pessoas tenham conhecimento desse movimento. Estamos esperando! A gente já fez alguma coisa num dos cursos, né, sobre autoliberação, e as pessoas gostaram bastante, né, desses exercícios. Muitas nunca tinham feito, né? E às vezes com uma simples bolinha de tênis, você pode soltar o corpo todo. E é um material fácil de você carregar na bolsa, carregar na mala, e não requer muita habilidade. É simplesmente você se deitar naquela bolinha e se autodescobrir.
e descobrir de que formas você pode soltar o seu corpo. Então, hoje eu vejo que existem direcionamentos para esse treinamento da fáscia. Mas o mais legal assim, que eu venho desenvolvendo nisso tudo é de que forma você se autoconhece. Essa autoliberação, esses movimentos para treinar a fáscia, nada mais é do que você se descobrir corporalmente. De que forma isso é agradável para você e de que forma você pode botar no seu treinamento. Existem algumas linhas, alguns exercícios que dão sequência, né, a essa ideia para cada tipo de treinamento, que existem 4 pilares, né, que isso a gente também pode falar numa próxima live, que são os pilares do treinamento facial, né, e algum deles eu já falei, e que podem facilitar esse benefício que você vai se auto-aplicar. Você não vai precisar de uma outra pessoa que esteja te instruindo, né? Num primeiro momento, sim, para tomar um conhecimento desses movimentos, saber de que forma aplicar na sua técnica, porque cada esporte vai se beneficiar com algum movimento, né? E também você pode usar esses movimentos durante o próprio treino. No momento de intervalo, em vez de você fazer um intervalo em repouso, você pode fazer um intervalo com esses pequenos movimentos específicos para cada região do corpo. E é bacana, assim, de informar, primeiro, tá? Uma novidade, entre aspas, uma coisa que eu já venho trabalhando há algum tempo na liberação miofacial manual, é a gente pedir movimento do paciente ou do cliente durante a manobra, tá? Sim, isso eu tenho feito. Tem alguns artigos mais recentes que mostram que quando eu estou fazendo a manobra, por exemplo, né, estou apoiada lá na coxa do paciente e peço para ele contrair, relaxar, flexionando o joelho, eu consigo melhorar o deslizamento entre essas várias camadas faciais, né, e melhorar e soltar, enfim, essa fáscia para melhorar a sua função. E isso também dá para fazer com o rolo de autoliberação, que eu acho que pode ser uma outra live a gente falar sobre isso. Né? Tu mesma me ensinou isso, por exemplo, o paciente deitado com o rolo na coxa, ele mesmo mantém o rolo parado e vai fazendo flexão e extensão do joelho, né? Estimulando esse deslizamento que precisa acontecer para aliviar a dor, melhorar a amplitude de movimento, enfim, tudo que a liberação pode propiciar também. Sim, com certeza. E como a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né, esses movimentos, quando a gente começou a introduzir esses movimentos junto com a liberação, que me veio a ideia de colocar esses movimentos junto na autoliberação. Tanto é que nós fizemos algumas atividades no núcleo Activier, né, com os profissionais na época, e vimos a diferença do que era fazer a autoliberação e fazer a autoliberação com o movimento, que já dava um outro resultado, uma outra experiência corporal, né? Então, é super válido. É super válido isso. Uma olhadinha nas perguntas, que eu vi que tem bastante pergunta aqui. E aí a gente vai respondendo a vocês. Se escapar alguma, vocês falem. Ó, aqui tem uma, ó. Liberação também ajuda com quem tem fascite plantar muito, muito. Fascite plantar é uma coisa que acontece demais em muitos atletas, né? Corredores, gente às vezes que não consegue nem treinar mais com um problema de fascite plantar. Dá para fazer com a liberação miofacial e também com a autoliberação, que é o uso da bolinha, né? Que ajuda demais. Muito. Mas aqui, ó, qual o tempo mínimo entre uma liberação ou outra? O Alziro está perguntando. Pois é, eu sempre aconselho a pessoa que vai começar a liberação a fazer uma por semana, né? Até porque quando ele nunca fez, até para ele sentir no corpo como é que ele vai ficar, sentir os resultados, porque geralmente na primeira liberação a pessoa pode ficar
2 a 3 dias dolorida, né? Então é bom deixar aquele corpo se acostumar, se recuperar, né? Porque na liberação também existe aí essa formação do colágeno, né? Essa reestruturação ali que vai acontecendo, que vai se autocurando, que vai se ajudando. Então a gente precisa ter um tempo ali de no mínimo 2 dias, de 48 horas, um pouquinho mais, né? Dependendo de cada pessoa, para que aquele tecido se reestruture, né? Depois daquela liberação. Então, até para a pessoa se acostumando com aquele desconforto da dor, porque a liberação miofascial, ela é um pouco incomodativa, mas ela é super benéfica depois. A pessoa sente vontade de voltar porque se sentiu muito bem depois do atendimento, né? Então, é bom respeitar o corpo. Tem pessoas que às vezes conseguem fazer 2 vezes por semana, mas sempre respeitando esse espaço de 2, 3 dias, que eu acho bem importante, né? Até para ter um resultado dessa liberação miofascial. E eu gosto, como normalmente, né, além da liberação miofascial, a gente orienta o paciente a fazer a sua prática de atividade física também, né? Seja com personal, seja com treinamento funcional, com pilates ou com yoga. E é um trabalho mais voltado para as disfunções específicas da pessoa, depois que a gente faz a avaliação, que também a gente dê esse intervalo de tempo para o paciente poder trabalhar através do movimento do seu corpo também, experimentando, né, como é se mover de um jeito diferente diante daquela liberdade que a liberação vai oferecer para ele. Então, tem um período de adaptação para isso, e se consolidando para isso e sendo absorvido pelo sistema nervoso da pessoa também como um novo padrão de movimento. Exatamente. Tem bastante pergunta. A ideia, eu vou deixar tu ir olhando as perguntas, porque senão eu não Isso. consigo me concentrar aí. Eu tô me atrapalhando um pouco aqui com esse negócio dos... Ah, aqui, ó, depois da LM, com quanto tempo pode trabalhar com alongamento? Eu gostaria... Que bom que ela fez essa pergunta. A Hannah, é isso? Kathleen. Isso. Vou botar os rótulos de novo. Nesse livro que eu fiz a indicação aqui do Robert Schleifer, fala sobre a questão do alongamento, né? E hoje, e há muito tempo, o alongamento é uma dúvida gerada entre vários profissionais. Uns dizem que é bom alongar antes, outros dizem que é bom alongar depois. Uns dizem que alongamento não adianta nada, outros dizem que alongamento é fundamental. Então, assim, é uma discussão gigantesca, entende? E o que eu tenho percebido, e aí eu vou deixar uma pergunta assim, antes de fazer a minha explanação, eu vou deixar uma pergunta. Alguém já viu, por exemplo, algum pedreiro se alongar antes de começar a trabalhar? Alguém, por um acaso, alguém sabe de um leão que se aqueça antes de pegar a sua presa? Então, são essas perguntas, né, que eu deixo no ar para a gente pensar. A gente vê muitos corredores se alongando antes de começar o treino, mas alguém se alonga antes de correr para pegar o ônibus? Para dar aquele sprint? Funcional. Literalmente, então, não assim, é funcional. Exatamente. Então, na parte de musculação, que hoje eu trabalho, eu sou personal, eu não alongo os meus alunos antes de começar uma sessão de treinamento, ok? O que eu faço? Eu coloco a pessoa no aparelho, coloco uma carga bem baixa e aqueço a pessoa no próprio exercício que ele vai executar. E aí ele acaba já se preparando para os próximos exercícios ou uma carga mais elevada, entende? Então, assim, eu vejo que às vezes se um corpo está preso, se uma face está densa, se um paciente, um atleta, um cliente está desajustado, desalinhado, tenso, você acha que essa tensão vai ser solta com o alongamento? Eu acredito mais no uso de uma autoliberação, né, primeiramente, antes desse alongamento. Que aí sim acredito que o alongamento vai ter um efeito benéfico e vai ter um resultado esperado, entendeu?
Se a pessoa está presa, se a fáscia não tem a nutrição ideal, se ela não está deslizando sobre a musculatura, se ela está colapsada, presa, como é que eu vou alongar aquela estrutura que está presa? Eu tenho até o Limita, risco né? de... Exatamente, vai limitar e até eu posso me machucar. Ou machucar o meu paciente, né? O meu cliente, o meu atleta. Às vezes Olha não está aqui, preparado para fazer. o Tomás está perguntando, ele queria saber sobre a intensidade de treino no pós-treino, intensidade de treino, e no pós-treino aquela fibra está na fadiga. Qual o sinal que devo estar atento para não acabar agredindo mais o tecido conjuntivo ou a própria fibra muscular? Né? Que é, vamos ver, saber sobre a intensidade de treino no pós-treino. Pós-treino. Como assim, Ah, ele quer saber, intensidade do... depois do pós-treino, a fibra está fadigada. Qual o sinal que devo estar atento para não acabar agredindo mais o tecido? Ah, ele deve estar falando em relação à liberação pós-treino, né? O que acontece? Quando as fibras eu treino, existem rupturas, né? Microlesões ali nas fibras, que através dessas microlesões, depois na recuperação, vai ter um aumento de massa muscular ali, vai ter uma recuperação, uma nutrição, né? E vai ter um melhoramento dessa estrutura. Eu acredito que a gente tem que ter um cuidado na liberação pós-treino, com pressões muito excessivas, né, naquela região que foi trabalhada, né? Vai começar com uma intensidade um pouco menor e sentindo com a mão, com os dedos, como é que está aquela estrutura ali que foi trabalhada. Por isso, né, que eu vou falar que eu particularmente não trabalho com acessórios, né, com materiais, como é que eu vou te dizer? O pessoal hoje em dia faz muita Instrumentos. liberação com instrumentos. Eu não acredito muito nesse tipo de trabalho e acho perigoso, tá? Porque pela estrutura facial, pela forma como a gente desenvolve o nosso trabalho hoje, a gente tem a sensibilidade nas mãos, nos dedos, de ver como está aquela estrutura, né? E com o material a gente não tem essa sensibilidade. Então, acho bem mais propício a machucar o teu atleta, o teu cliente, com esse tipo de material no pós-treino, tá? Não estou falando que é errado, que não funciona, nada disso, tá, gente? Isso é a minha forma de trabalhar e eu acho que por segurança no pós-treino, evitem usar aparelhos, porque você perde um pouco desse contato com a estrutura da fibra, com a estrutura da pele do cliente, com essa estrutura toda que foi trabalhada na musculatura ali, você não tem como sentir com o aparelho. Com as mãos, você sente como está aquela estrutura que foi trabalhada, que foi fadigada, né? Então, acho que esses cuidados é muito importante a gente ter. E tem uma questão também, que o tecido facial, ele tem o seu tempo de resposta, e é como uma dança. O terapeuta, né, pelo nosso método, vai sentindo na mão, né, ou sentindo no braço, que a gente usa muito essa parte aqui para manobrar, o tecido cedendo, né? Exatamente. E conforme ele vai cedendo, a gente vai aprofundando para pegar as camadas mais profundas e, claro, respeitando a dor do paciente ou o que ele interpreta sobre dor, porque isso é questionável e a gente até pode falar sobre isso num outro momento. E precisa sentir isso, né? Sentir essa permissão do tecido, não é entrar com o pé na porta, né? Mas esperar, como uma areia movediça, ele ir te absorvendo e se modificando para daí realmente tu proporcionar todo o efeito que uma liberação pode proporcionar para o sistema do paciente. Uma das coisas também que eu gostaria muito de ressaltar, né, André, que a gente vê e comenta, é que a liberação miofascial, a gente evita fazer movimentos muito rápidos, né? Eu vejo muita gente
banhando os seus pacientes com muito óleo e imprimindo uma velocidade muito grande, né? Então, isso a gente já percebe que não se tem o resultado esperado, né? E também nesse movimento excessivo, com muita velocidade, você também pode machucar o seu paciente, né? Que é um trabalho, a liberação é um trabalho lento, né? Existe uma digital pressão ali e ela é lenta, exatamente como você falou. O corpo vai se permitindo, vai permitindo que você entre, vai permitindo que você vai trabalhando. Então, essa coisa de botar muito óleo, fazer a fricção, a força e uma velocidade muito grande, também existem riscos de lesão aí, né? Nesse pós-treino. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E às vezes as pessoas têm medo, né, de receber a liberação em razão disso. E o que eu percebo, né, que a gente montou uma forma de trabalhar que sim é intensa, é profunda, trabalha com essa reestruturação e, portanto, a pressão não é leve, mas existe um acordo entre o sistema do paciente e o terapeuta para que isso possa acontecer. E precisa de um tempo também para dessensibilizar o corpo, o sistema como um todo, para isso poder acontecer. Mas Exatamente. o que a gente vê? Que isso precisa ser feito de uma forma lenta e conectada. Tu tem que te conectar com o tecido, te conectar com o paciente, te conectar até contigo mesmo, né? Para conseguir perceber isso acontecendo, porque senão tu passa, desliza sobre pontos importantes a serem trabalhados e tu nem tomou conhecimento. Né? Então, exatamente. eu convido os terapeutas que estão presentes aí na live a experimentarem esse jeito de trabalhar, né? E verificarem os resultados que isso pode alcançar sendo feito dessa forma. Né? Sim. Que ela pode ser intensa, mas que a gente também pode respeitar o nosso paciente, preparar o nosso paciente para que isso aconteça de uma forma mais ecológica. Exatamente. E outra, né? Quando você tem um contato com a pessoa, essas permissões vão acontecendo à medida que você vai atendendo o seu cliente, né? Você vai criando uma relação com esse cliente de confiança, ele também confiando no seu trabalho, né? E como eu falei, a gente está lidando ali com um ser humano que tem emoções, que tem coisas que estão presas naquele corpo, né? Então, aos poucos, vai existindo uma permissão tanto do paciente quanto a nossa intervenção, né? Então, acho que a gente tem que estar integrado com esse paciente, com esse atleta, né? Com esse cliente. Exatamente. E uma boa forma é simplesmente tu estudar a fisiologia do tecido, né? Para vocês entendendo a fisiologia do tecido, fica mais claro como esse tecido precisa ser trabalhado. Ele não é um tecido que ele é como se fosse uma areia movediça. Então, experimenta bater numa areia movediça, tu não vai conseguir entrar nela, né? Se tu fizer isso, imprimir essa velocidade e força. Agora, se tu colocar as tuas mãos ou os teus pés numa areia movediça, ela vai te absorvendo aos poucos. E é isso que a gente quer desse tecido. Vamos responder mais perguntas aqui. Vamos lá. Temos aqui, ó. Se ficou alguma lá para cima, gente, eu não estou conseguindo alcançar, vocês repitam aqui embaixo, por favor, que a habilidade ainda não está muito boa para isso. Aqui, ó, Denise Salgado pergunta, com relação à bolinha, fazendo a autoliberação, a intensidade e a velocidade será diferente no pré-treino e pós-treino? Sim, a gente já comentou sobre isso, eu vou repetir, tá? A bolinha no pré-treino, qualquer autoliberação feita pré-treino, ela tem que ser movimentos mais rápidos, né? Porque eu quero dali movimento, eu quero aquecer, eu quero liberar nutrientes, eu quero liberar líquidos para que eu possa lubrificar aquela região e aquecer o corpo para receber o exercício ou atividade, ok? No pós-treino, não.
no pós-treino é muito devagar, em câmera lenta, a gente vai derretendo na bolinha, a gente vai aos poucos, é como se estivesse se movendo na lua, muito devagar, sem velocidade, e sentindo que o corpo está derretendo sobre a bolinha. Sempre focando o que tu quer com isso que tu tá fazendo, né? Se a gente se torna mais investigativo, vai ficando mais claro. A gente entra na fase das perguntas de novo. Por que isso? O que eu quero com isso? Eu queria só ressaltar uma coisa que eu esqueci de falar. Quando você vai para o pré-treino, você não pode fazer um movimento lento, porque se você fizer esse relaxamento, a pessoa não vai ter mais condições de treinar. Ela vai estar tão relaxada que ela vai estar zen e não vai estar pronta para atividade física. É o então, por isso parasimpático ativado. Exatamente. Então, no pré-treino, tem que ser assim, ó, rapidinho, porque a gente quer ativar outras coisas, a gente quer deixar aquela pessoa pronta, ativa, o corpo fervilhando, pronto para se mover. Então, essa é a grande diferença. Olha, aqui a Priscila, que foi minha aluna, que é pilateira aqui, fala que depois de trabalhar nesse formato, ela não consegue usar instrumentos. Acha ruim perder a sensibilidade, a comunicação com o tecido. Exatamente o que acontece. Então, ver se tem mais alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida. Pessoas, perguntem. Se tem perguntas que a gente não respondeu, façam de novo. Tô tentando subir, não tô conseguindo, minha gente. O Eduardo perguntou sobre o livro. O Eduardo tá no grupo, né? Gente, quem tá aí online é profissional da terapia manual do movimento. Aí no link da bio, no nosso Linktree do @Actiune, tem um e-book disponível, que é o Simplificando os Trilhos Anatômicos, tá? E dentro do e-book a gente tem um link para quem tiver interesse em participar da nossa comunidade da face, que é um grupo que a gente tem no WhatsApp, em que a gente troca todo esse tipo de informação que está acontecendo aqui hoje. Aliás, essa live, ela é uma sugestão de uma pessoa que está no grupo sobre dúvidas nesse assunto. E ali a gente leva artigos, todas as novidades que vêm surgindo no universo das faces, porque vem surgindo muita coisa, a gente ainda sabe muito pouco a respeito disso, então ali é um lugar onde a gente pode sanar essas questões, tá? Então, quem quiser, vai lá no link depois e baixa o e-book e entra na nossa comunidade da face, tá? E o Eduardo pergunta como ele faz para adquirir o livro do Schleip, depois eu posso mandar o link lá que a gente pode comprar. Eu nem sei se ele tá nas livrarias já, esse livro. Eu, como fui no Facial Experience em São Paulo e o Robert Schleip estava lá lançando o livro, eu já comprei nesse momento. Eu só queria fazer colocar uma questão aqui que foi surgida no grupo, perguntando a seguinte questão. A performance do atleta pode ser comprometida negativamente usando a liberação miofascial? Bom, eu vou te ser bem sincera. Como eu comentei no início da live, os atletas que procuram a gente uma semana antes da competição, querendo milagre, querendo que a gente alinhe eles, ou que eles tenham melhores cortes para se apresentar, né, no caso do fisiculturismo, eu acho arriscado trabalhar dias antes da competição, ok? Porque como a gente fica um pouco dolorido, né? Dependendo da prova, da competição, a pessoa pode ser prejudicada, sim. Pode ser que ela não consiga fazer a contração adequada, pode ser que aquela dor seja incomodativa, a pessoa pode ficar, não é todos os casos, pode ficar roxa, né, com a pressão, dependendo da estrutura da pele de cada um, isso é muito individual, né? Então, se a pessoa não pode ter nenhuma marcação na pele, isso pode acontecer, mas eu vejo, mais é o caso disso, desse dolorimento que o corpo fica após uma sessão, né, que às vezes acontece. Se a pessoa nunca fez a liberação e quer fazer um dia, 2 dias antes da competição, eu acho que é um pouquinho arriscado, tá? Até porque dependendo de certo local ali,
o corpo vai se reestruturar em cima desse trabalho que foi feito e ele pode ter alguma alteração. Então, até nas pernas, por mais que melhore os cortes, às vezes quando um atleta de fisiculturismo vai precisar contrair a musculatura para se apresentar, ela pode ser comprometida sim, ok? Então, como eu falei, eu acredito na liberação miofascial. Ela é fundamental hoje para todos os atletas, para todas as pessoas, mas a gente tem que fazer isso como parte da vida. Não usar a liberação assim, querendo uma mágica de um dia para o outro. Né? As pessoas têm que ter consciência de que isso é um trabalho contínuo, né? Pode não conseguir fazer toda semana, mas dar uma continuidade, fazer uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e agregar aqueles outros trabalhos que eu falei, a autoliberação, né, em movimentos que facilitem o corpo a manter a liberação feita num estúdio por um profissional, né? Que isso também é de grande valia. E tem uma outra questão, voltando para essa situação do atleta, eu acredito que pode até mesmo mudar a biomecânica dele durante o movimento, por exemplo, com a liberação. Exatamente. Se for, no caso, um atleta, eu vou ter uma competição, um jogador de tênis, e vai começar a fazer um trabalho disso, né, com a liberação pré-competição, pode, né, também alterar o padrão de movimento e a performance dele. Exatamente. Deixa eu ver. Quem está em uma crise aguda de hérnia de disco, por exemplo, evita-se fazer a liberação nessa região? Olha, gente, eu vou responder por mim, tá? Eu acredito que a gente pode fazer liberação, sim, ok? Nós temos que cuidar muito essas regiões que estão com dor aguda, né? Acredito que a gente possa fazer liberações em volta das estruturas, ver os trilhos que estão sendo afetados, porque conforme a dor vai deixando estruturas musculares mais rígidas, né? Que nem é ali no local, mas outras musculaturas, outros trilhos que estão sendo comprometidos por causa desta crise, né? Então, acho que a gente pode amenizar, sim, essa dor da hérnia, né? Usando todos os trilhos que a gente pode fazer a avaliação, né? E trabalhar os trilhos que estão envolvidos com essa questão de dor na hérnia, né? Essa dor agudizada. Isso pela minha experiência. Teve uma outra cliente que mandou uma mensagem querendo saber se que estava com um paciente com dor no piriforme e no psoas, né, que estava com uma lesão. E eu perguntei para ela que lesão era. E ela disse que o paciente apresentava um roxo na região. Aí eu comuniquei a ela que teria que ser investigado, porque poderia estar havendo ali, ou teve, né, uma ruptura dessa região ali das fibras. Então, quando se tem uma ruptura muscular, onde fica roxo, não se deve fazer liberação miofascial em cima. A gente vai liberar as estruturas em volta e vai recuperar aquela estrutura ali com outras técnicas, com a fisio convencional, né? Com agulhamento, se for o caso, se a pessoa tiver conhecimento, com as fitas, as bandanas, né? Para tratamento, com as bandagens, exatamente, para reestruturar e melhorar, fora outras técnicas de fisio convencional ali, né? E aos poucos a liberação vai entrando nas regiões próximas ali para ajudar nessa cicatrização e nesse melhoramento, né, dessa ruptura. E depois, posteriormente, sim, porque vai se estruturar aquele tecido ali e a gente precisa deixar aquele tecido bem encaixadinho, não um emaranhado, que geralmente acontece isso depois de uma ruptura. Então a liberação vai entrar... Pode falar. A gente entra mais na fase de remodelação da cicatrização, né? Exatamente. Né? Agora, eu não sei quanto às tuas experiências aí, Andréia, seria bom também tu relatar
quando o paciente está com dor agudizada, quais são as formas que tu vem trabalhando, né? Eu venho trabalhando exatamente como tu, né? Preservando muitas vezes no local que o paciente está sentindo a dor aguda, eu não consigo aprofundar tanto, mas daí eu vou trabalhar nos segmentos que pertencem ao trilho que está disfuncional, né? Então, muitas vezes, se eu tenho uma dor lombar, por exemplo, eu não vou conseguir tocar naquele segmento onde eu tenho a hérnia de disco, mas eu posso tocar em quadrado lombar, eu posso tocar nos segmentos acima, né? Eu posso liberar um psoas, glúteo, por exemplo, que tem uma ligação direta ali com essa região da face tóraco-lombar. Eu posso liberar grande dorsal também, que tem uma ligação direta com face tóraco-lombar e glúteo. Então, eu vou comendo pelas beiradas, literalmente, usando os Exatamente. outros recursos que a gente tem. Gente, a gente Uhum. está com pouco tempo aqui para live agora, vai encerrar, tá? Porque a gente tem 1 hora só para falar. O Tomás, ele pergunta se a liberação ajuda na produção da condroitina e glucosamina, seria, né? Olha, eu não tenho conhecimento sobre isso, não sei se a Bárbara tem, né? Mas Eu- eu acredito que não consta no meu banco de dados se tem alguma relação. Se o Tomás tiver alguma literatura até em que ele tenha lido isso, nos informe para a gente dar uma olhada, mas não sei te dizer, Tomás, sobre isso. Acho que a gente pode pesquisar e trazer essa informação, né? Porque eu acho Tudo que é super pode. importante hoje. Tem muita coisa, né, sendo descoberta, então eu não duvido de mais nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Denise vai nos seguir. Tem gente que está dizendo que está achando muito bom, que está sendo muito rico. Seria velocidade. Denise pergunta sobre a velocidade mais lenta. A velocidade sempre é lenta na forma como a gente trabalha, Denise. Sempre lenta. Lembra da areia movediça, tá? Se eu bater na areia movediça, eu não vou entrar. Então, eu tenho que ir aprofundando sempre, independente se for uma lesão aguda ou uma lesão crônica. Aliás, quanto mais dolorido tiver o tecido, mais lenta deve ser minha manobra. Eu sempre entro suavemente e vou aprofundando aos poucos. Não entro de supetão, né? De soco. É sempre pedindo licença. Gente, tá acabando. Acho que a gente vai ter que começar a mudar para o YouTube essas lives, mas eu quero agradecer a presença. Eu quero agradecer a presença da Bárbara aqui, que foi a minha primeira convidada, né? A participar aqui no ActiUni, num assunto tão rico, uma profissional com tanto conhecimento para nos ajudar a agregar na nossa prática diária e na nossa prática clínica, né? Conhecimentos que vão além de somente teoria, ela agrega teoria e agrega prática, e isso é muito importante. A gente tem que saber, afinal de contas, o porquê e para que daquilo que a gente tem na ciência e como usar isso no nosso dia a dia. Tá, ó. Obrigada. Eu quero agradecer, né, pelo convite, me sinto honrada de estar aqui, né, e queria deixar um agradecimento a todos que participaram também dessa live e dizer para o pessoal aí que a Andrea é uma grande estudiosa da fáscia, que é uma excelente profissional. Todo o meu trabalho desenvolvido eu aprendi com a Andrea e juntas a gente vem estudando, a gente vem trocando, né, vem aprendendo uma com a outra. E eu vou dizer para vocês, né, esse grupo que ela faz, todos esses trabalhos que ela vem desenvolvendo, ela está dando um grande espaço para trocas de conhecimento, né? Então, ela é uma pessoa muito humilde, né? E se abre a ensinar, a debater, a aprender e a passar para vocês todo esse conhecimento, todo esse estudo que ela está fazendo, que é maravilhoso, né? E deixando esse espaço, porque hoje em dia é difícil alguém se doar tanto
como ela, nesse estudo, né, da fáscia, da liberação miofascial, dos trilhos anatômicos, né, e ela vem desenvolvendo esse trabalho belíssimo. A gente tem muito que aprender aí com ela, né, muito para trocar experiências, então aproveitem, né, acessem ali, entrem em contato com a Andrea, participem, porque a gente está tendo essa oportunidade fantástica aí de se trocar, né? De os profissionais se unirem, porque juntos a gente vai conseguindo agregar mais, porque a fáscia está cada vez mais tendo mais estudos, mais pesquisas, então sempre tem novidade nesse ramo, nesse meio. Eu acho que a gente trocando, a gente vai conseguir evoluir cada vez mais e ter mais descobertas aí nesse grande trabalho que ele é maravilhoso, né? Então eu fico muito feliz, André. Obrigado por ter me convidado, né? Por ter sido a primeira a ser convidada nessa live. Tá fazendo história. E com certeza nós vamos continuar com esse trabalho juntas, né? E vamos desenvolver outras coisas aí, muitas novidades vão vir. Muito mais será revelado em 2020. Exatamente. Gente. Muito mais será revelado. Então, beijo no coração. Beijo, obrigado. Semana que vem tem mais, ó. Tchau. Tchau.